Iniciada a gravação. Pessoal, bom dia. Nessa semana a gente vai fazer o nosso encontro síncrono de manhã. Infelizmente, era o único horário que eu teria disponível para poder fazer o nosso encontro, não mais às noites. Talvez na próxima semana eu tenha uma exceção. Então, vamos ver o que que acontece até o final de semana. Aí, na hora de agendar, já comunico vocês também, tá bom? Pessoal, não estou em condição de ligar aqui a câmera para fazer a gravação. Estou em reforma aqui em casa e não vou conseguir, né? Tá com um espaço muito apresentável, tá bom? Bom, então vamos lá para o nosso encontro da Agenda 4. Antes disso, eu gostaria de já adiantar que a partir dessa agenda eu vou trabalhar com revisão e também já com spoiler. Como assim? Estamos trabalhando a Agenda 4. A gente vai acabar utilizando muito conceito que foi visto da agenda anterior. Então, vou fazer uma revisão da agenda anterior e encerrando, vai ficar sempre uma pontinha para a próxima agenda. No caso, a Agenda 5. Tá bom? Bom, então daí a gente vai ter esse pequeno spoiler, tá? Espera só um pouquinho que eu preciso atender aqui a ligação, só um minutinho. Outro professor mandando mensagem para mim, que provável que na próxima semana a gente consiga fazer então um encontro com as duas turmas, né? A turma nossa, EHL e também EHM, tá bom? Bom, então vamos lá. Na agenda passada a gente viu estrutura de decisão e operadores, tá? Os operadores que nós vamos utilizar são operadores junto com a estrutura de decisão, certo? Então, na nossa estrutura que a gente está utilizando, dos nossos operadores, nós vamos utilizar aqui os nossos operadores lógicos, tá? Para fazer comparação, que são os operadores relacionais e também os operadores lógicos. Isso daqui vai servir de base para a gente na hora que a gente for utilizar dentro de estrutura de decisão, tá? A estrutura de decisão que a gente vai utilizar é a estrutura if. E daí a gente também tem um bloco, né, de else, que é o seguinte, que a gente tem uma condição, essa condição é uma comparação, então geralmente é uma variável com um valor constante, mas pode ser uma variável com outra variável. E no meio dessas duas variáveis, desses dois termos, a gente coloca então nosso critério aqui de comparação, que pode ser igualdade, maior, menor, diferença. Isso daqui é uma condição. Se a gente coloca mais uma condição, então daí a gente precisa colocar também o nosso operador lógico. Deixa eu ver se a gente tem mais um exemplo. Não. Aqui a gente não tem mais exemplo com mais de um operador. Aqui tem, tá? Que daí a gente coloca duas condições, tá? E daí a gente coloca também um critério, né, para estabelecer um limite. No caso aqui, maior do que 500 e menor ou igual a 1.000, tá? Então, na nossa estruturinha, a gente coloca exatamente isso. Uma comparação e outra comparação. Tudo isso daqui, então, forma uma expressão de condição. Essa condição, ela tem duas comparações. E para a gente poder fazer a combinação, a gente coloca aqui, então, né, um operador lógico. No caso desse operador lógico, ele obriga que a gente só consiga executar o bloco if caso as duas comparações elas tenham como resposta o verdadeiro. Então, se o salário ele for menor ou igual a 500 e o número de dependentes for maior do que 5, então a porcentagem que ele vai ter de desconto aqui vai ser de 20. Então, era esse o enunciado, tá? Que dizia aqui, tá? É esse caso aqui, tá bom? Beleza? E daí a gente teve isso daqui na nossa agenda anterior, ok? Bom, a partir daí, então, a gente já conhece, né, o que seria a nossa condição, tá? E por isso a gente já consegue trabalhar com estrutura de repetição
e também a gente vai aproveitar para começar a abordar o conceito de funções, beleza? Então, a princípio, a gente já vê aqui para que serve uma função. A função é um bloco nomeado, que daí a gente pode utilizar ele para repetir aquele bloco em uma outra parte do arquivo, né? A gente consegue reaproveitar como uma chamada de função. Particularmente, eu não gosto de estar trabalhando somente com esse conceito. Eu gosto de utilizar esse conceito de criar a função quando a gente já pode reaproveitar em outros arquivos, né? Então, a gente tem um script em PHP e ele vai precisar ter uma sequência de comandos. Essa sequência de comandos eu posso reaproveitar também em outro arquivo. Então, fazer essa combinação, para mim, começa então a ter uma experiência mais ideal. Aqui ele fala que a forma de a gente declarar a função, a gente pode declarar ele, né, com letra minúscula, letra maiúscula, porque no caso das funções, ele não faz diferenciação de letras maiúsculas e minúsculas. Entretanto, a gente tem um conceito de padrão de nome que a gente coloca em PHP, que a gente chama de convenção de nomenclatura. Para ficar mais fácil, eu recomendo de vocês acessarem o manual online do PHP e vocês verem, então, algumas funçõezinhas. Tem aqui a parte de documentação, tá? Dessa documentação nós já temos em português, beleza? E depois a gente tem uma listagem de funções que a gente tem do próprio PHP, tá? Então, a gente tem lista de funções sinônimas, palavras, recursos, filtros, tá? Que são apêndices que nós temos aqui. E temos aqui, ó, referência de funções do próprio PHP, tá? Tem uma aqui de processamento de texto que fica mais fácil de a gente conseguir aproveitar. Mas aqui já é outro bloquinho, que daí é com uma biblioteca. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma melhor. Processamento de imagem, não. É que aqui é processamento de texto, não funções para string, funções para texto. Tá bom? Bom, deixa eu ver aqui de tipos, talvez eu já consiga encontrar dentro de strings. Aí tem alguns comandinhos de string, interpolação de string que a gente já tinha visto também. Deixa eu ver. Olha, aqui ele já está mostrando o comandinho, por exemplo, vardamp. A gente utiliza geralmente, né, com o underline como separador, tá? E aqui a gente já tem, ó, substring, substring replace, tá? Que são funções de processamento de string. Era ali mesmo. Então, aqui a gente já tem uma ideia de como que vai ficar, né, os nossos comandos, as nossas funções. Geralmente, a gente coloca tudo em minúsculo. Algumas vezes, a gente coloca também, né, as palavras tudo junto. No caso aqui do PHP, tá? Ainda não teve uma revisão sobre essas funções para poder adotar um padrão. Por exemplo, esse aqui é o add slashes, tá? Tá tudo junto. Aqui a gente também tem um outro count chars, né? Esse count chars, ele tem uma separação com underline. E tem esse outro aqui, ó, bin to hex, né? Que ele tem, né, um nome tudo junto, mas ele tem a combinação de um número. Então, a gente tem, né, algumas variações, né, de como que a gente faz uma nomenclatura, mas o padrão ainda continua sendo isso. Quando a gente cria uma função, o padrão é escrever a função tudo em minúsculo, tá? Então, apesar de ter aquela ideia de que o PHP ele não vai fazer a variação, a gente geralmente cria a função com o nome em minúsculo, tá? Então, aqui ele tem um formulário e esse formulário ele envia para esse outro script. Esse outro script ele ainda está colocando o nome de função com a inicial de cada palavra em maiúsculo.
eu gosto também dessa orientação, mas como a gente acabou de ver, não é sequer necessário fazer esse tipo de coisa. Vou dar um pouquinho mais de zoom. Então, por exemplo, aqui, HTML Entities, HTML Special Chars, né? Ele não tem uma separação com a letra em maiúsculo. E em alguns casos é HTML alguma coisa e ele tem uma separação com underline. Esse aqui, inclusive, fica bem complicado, que tem uma parte do nome que é tudo, né, junto, sem a separação de underline, e tudo em minúsculo também, todas as letras. Então aqui a gente percebe que o PHP ainda não tem um padrão, então vocês podem adotar, né, do jeito com que para vocês fiquem mais confortável. Então eu recomendo ou colocar esse underline ou fazer que nem a gente aqui tem no nosso manualzinho, né, que daí ele tem a MCA em maiúsculo. Então aqui ele está utilizando uma função, né, para poder decidir se o valor ele é par ou se ele é ímpar, tá? Então aqui a gente faz uma comparação, né? E a gente verifica, né, esse par ímpar por retorno e o par ímpar que ele não tem retorno, que o retorno dele é void. Quando a gente fala de retorno, é porque quando a gente faz esse comando, né, a gente executa o comando, ele devolve um determinado valor. Então, esse valor aqui, ele está devolvendo para a gente um texto. A gente faz uma pergunta para ele e passa um valor. E através desse valor, ele tem uma resposta para a gente. Outro caso seria esse, que a gente também faz a mesma pergunta, só que ele não tem uma resposta. Porém, ele já exibe diretamente na página qual é a resposta. Tudo bem? Na parte de baixo, então, a gente tem as duas execuções. Uma que, como ela tem um retorno, daí eu preciso colocar o comandinho echo para ele escrever na página. O outro, por si só, ele já faz essa escrita, entretanto, ele não recebe esse valor. Para ficar um pouco mais explícito, eu vou fazer de novo esse exemplo aqui que a gente tem, beleza? E daí eu vou pegar e já fazendo o nosso exemplo da nossa agenda, eu vou fazer ele um pouquinho diferente. Então, aqui, agenda 4, vou criar exemplo, tá bom? E aqui, então, vou criar o ex1.html. Esse aqui ainda é em HTML, beleza? Pessoal, aproveitando, acabei de instalar uma nova extensão de PHP que eu recomendo para vocês, tá? Eu peguei esse PHP All-in-One, que daí ele já faz formatação e tudo mais. Quando eu falo de fazer a formatação, é de fazer isso daqui. Ou clicando com o botão direito, ou utilizando o atalho, tem o Format Document, tá? Aqui a gente ainda está com um pequeno problema, porque teve quebra de linha, né? Então, estou fazendo essa correção. Que nem vocês viram, na hora que eu fui apagar, ele já colocou um autocompletar para mim. Porque eu também fiz o cadastro aqui do nosso GitHub. É GitHub Copilot, tá? Então, eu posso pedir para o GitHub Copilot ele fazer algumas coisas baseado no modelo de arquivo e assim por diante, tá? No caso aqui, como eu estou utilizando todo o ambiente em inglês, o Copilot meu também está sendo em inglês, tá? Eu recomendo de vocês manterem ele em inglês e aperfeiçoarem. Se vocês quiserem trocar o idioma, a gente tem também a opção de trocar o idioma do próprio Visual Studio Code, tá? Deixa eu ver. Eu acho que fica aqui mesmo. Ah, não. Eu não tinha me preparado aqui para mostrar essa configuração onde que a gente troca do idioma inglês para português, tá? Eu deixo para a próxima gravação, daí eu mostro para vocês que eu também estou meio perdido, não sei onde está. Mas beleza, voltando aqui, então a gente faz primeiro o exemplo 1, vem aqui e salva, tá? E daí o exemplo 2, né, o exemplo 1, o PHP dele,
Daí a gente vai colocar esse script aqui, tá? Então vamos lá, só para finalizar. Copiar. Novo arquivo. ex2, aliás, ex1.php. E aqui já vou até fazer o contrário, né? Que ele já tinha um formulário que ele enviava para exemplo função act. Vou chamar de ex2, que é o aliás, ex1.php, que é o arquivo que a gente tem ali, tá bom? Vem mais um outro pedacinho, que era o final ali da imagem. Eu vou apagar ele e colocar isso daqui. Ok? Beleza? Vou fazer a formataçãozinha, Alt e Shift F, tá? E ele já retorna aqui para mim. E no caso ele até avisa, né, que no caso dessa função ele retorna um tipo string. E aqui ele não retorna, é o tipo void, tá? Então ele tem a chamada, é que ele ficou tudo na mesma linha, vou ter que fazer aqui uma quebra, tá? Que ele passa a variável ali valor, tá? E só para ficar um pouco mais claro, eu vou colocar então como resposta essa variável que a gente tem, que é do nosso par ímpar com retorno, tá? Então, antes de colocar o comandinho echo, vou gravar em uma variável chamada resposta, para depois poder fazer o comandinho echo resposta, ok? Só para ver que quando a gente executa esse, a gente não consegue gravar o resultado que tem ali em uma variável. Já com esse retorno, a gente consegue gravar em uma variável. Isso daqui é o que faz toda a diferença, tá? O resultado final ainda vai continuar sendo a mesma coisa. Beleza? Então, vamos lá. Acessando, então, a nossa página. Agenda 4, exemplo, um HTML. Daí a gente coloca um valor. 5, por exemplo. Verificar. Ele é ímpar. Ele fez nas duas funções, tá? Então, a gente tem aqui na função par ímpar retorno, ele também guardou esse resto em algum lugar, que nem ele tem ali. E a diferença é que ele retornou o texto e eu guardei esse texto, tá? Inclusive, eu posso alterar esse texto. Aproveitando que a gente já está ali com o manualzinho de string, a gente tem ali o comandinho str2lower, que ele converte uma string em minúsculo, tá? Beleza? Então, eu vou colocar esse comandinho aqui, ó, str2lower, e inverter essa resposta. Como assim inverter essa resposta? Ela está em maiúsculo, eu vou deixar ela em minúsculo, tá? Então, quando a gente tem o retorno, a gente consegue trabalhar e editar, né? Se precisar manipular o valor que está sendo retornado, a gente consegue fazer aqui com maior facilidade, tá bom? Essa é a vantagem de a gente utilizar o tipo de retorno, beleza? Bom, a partir daí, então, a gente já tem uma ideia de como que a funçãozinha lá vai trabalhar, e daí a gente já consegue entrar em função de repetição, que é a nossa estrutura de repetição ou de iteração. E aqui, eu não concordo muito, a primeira estrutura de repetição é a for. Eu prefiro utilizar um outro que a gente tem ali, que é a expressão do while, né? Deixa eu ver se ele já tem. Tem sim, tá? Que essa aqui é o do while. O do while é a expressão faça enquanto. Ela é meio parecida com o que vocês viram no ano passado, né? No, não sei se foi com o Portugal Studio que vocês tiveram contato, que foi o português estruturado. E daí lá a gente tem a expressão, né, de utilizar o enquanto faça, né, ou o faça até que. Daí, por ser o até que, então a expressão ela é diferente. Aqui a gente tem uma estrutura que ela vai se repetir, é o faça, e daí a gente tem uma condição.
enquanto, e aqui a expressão ela tem que retornar o verdadeiro. No outro, era o contrário, era o até que, então a expressão ela tinha que ser falso. Tá? Então, aqui ele está fazendo um exercício com tabuada, esse arquivo ele vai ter que ser PHP, né? Que ele tem ali o formuláriozinho, e na hora que ele recebe, então ele trabalha aqui com o conceito dele trabalhar com uma repetição dentro da outra, né? Que ele faz uma tabuada com um determinado número, e daí ele faz ali o cálculo dele, tá? A partir daquele número. Só que daí ele faz para todos os números, tá? Do 0 até o 0 nem deveria ser, né? Deveria ser do 1 até o 10, né? Aqui ele está colocando que ele vai ser executado 10 vezes, né? Perdão, 11 vezes, né? São 11 tabelas com o 0 também. É que aqui ele está meio complicado porque a gente tem uma repetição dentro de outra repetição. Esse conceito eu acho um pouquinho mais avançado, né? E daí fica um pouquinho mais complicado. E fora que ele pede ali qual que seja a tabuada, né? Manda ele fazer, mas ele não coloca nenhum arquivo. Que estranho. Não gostei disso. Vamos fazer diferente? Vamos pedir então uma tabuada. A gente vai colocar para o usuário ele pedir a tabuada de um determinado valor, tá? Então vamos lá, outro exemplo. .html. Beleza? E aqui então a gente vai colocar, né, para ele informar um valor. A gente já tem uma expressãozinha aqui, ó, digite um valor, tá? Ele tem ali o placeholder, vou fazer a mesma coisa com o nosso txt valor ali também, tá? Qual que vai ser a diferença? Que ele também vai para o x2.php, e daí esse x2 a gente vai fazer com base nesse outro que ele tem aqui também, tá? Que ele cria a tabelinha, eu não gosto de fazer desse jeito, mas é o que a gente tem para hoje, tá? Beleza, deixa eu ver se tem mais alguma outra coisa aqui que eu deveria falar para vocês. Não, ele está fazendo uma tabela em cada div. É isso aí. A gente vai fazer só esse trechinho aqui, tá? Então, deixa eu só pegar o modelinho aqui de cima. x2.php. Daí, logo em seguida, essa partezinha aqui. Beleza? Ele tem um body, depois do body ele fecha, né, com barra body e o barra HTML. Tá bom? Ok. Beleza? Então, a gente vai colocar, ó, tabuada de tal número. Esse tal número vai ser o nosso txt valor que a gente precisa receber ali, tá? Então, já que ele já está trabalhando com a variável j, aqui eu vou receber como variável j o nosso arquivo que ele vem lá do nosso post. Não é post que a gente está enviando? Formulário com método post, tá? Ok? E daí ele tem a tabuada correspondente, beleza? Nessa tabuada, ele está começando multiplicando por 0, tá? E é esse o problema que a gente tem de estar trabalhando com o do while, né? Ele primeiro faz uma comparação, ele faz a execução e depois ele faz uma comparação, né? Se a gente tivesse já começado com esse valor, por exemplo, já no 10, aliás, no caso o 11, né? Ele faz a execução ali com o 11 já diretamente. Vamos ver como é que fica? Então, deixa eu voltar aqui, manda atualizar, HTML.
tabuada do 6. Então, ali ele já colocou 6 vezes 11, né? Por quê? Porque primeiro ele executa e depois ele testa, né? Isso daqui é o comandinho do while. Se eu só tivesse colocado o comando while, ele primeiro faz a comparação e depois ele faz a execução, tá? Ah, perdão, eu tenho que colocar essa condição aqui em cima. Só que essa condição ela não vem com ponto e vírgula. É outra diferença que a gente tem. O do while, depois do while a gente coloca o ponto e vírgula. Aqui não, tá? Então daí ele faz primeiro uma comparação e é por isso que ele não mostra pra gente, tá? Então começando a tabuada do 1 até o 10, então ele mostra exatamente, ó, 6 vezes 1 até o 6 vezes 10, que é a nossa condição. Então, são as duas estruturas que elas são mais simples. A outra estrutura ela é mais complexa, que é a estrutura quando a gente coloca os 3 comandos que a gente faz a manipulação da variável em um comando só. Então, a gente tem o valor de início, o valor de limite e também a evolução ou o passo que a gente tem. E daí, juntando essas 3 operações em um único comando, é o comando for, tá? Seria basicamente a gente fazer a nossa própria função, meu próprio for, tá? Daí aqui, olha, ele já coloca início, fim e incremento. Só que daí a forma como é a expressão, ele é diferente, né? A expressão que a gente vai colocar vai ficar um pouco diferente, que vai ser assim. For, e a gente separa com ponto e vírgula e não por vírgula, porque aqui a gente já coloca a própria expressão, tá? Então, é isso daqui que a gente tem de primeira expressão, isso aqui a gente tem na segunda expressão, e a outra expressão a gente não precisa colocar o ponto e vírgula, que ela já está certinha, tá? Então, isso daqui é o que a gente substitui esses 3. No caso, esses 2 que fazem parte de uma única estrutura, e esse daqui a gente tira, tá? Então, a gente tem o início, a condição e o incremento, ou início, fim e incremento, tá bom? Beleza? Vamos só colocar para executar. Não faz nenhuma diferença, tá? Então, a gente tem aqui as nossas variações com o comandinho de repetição, tá bom? Beleza? Então, aqui a gente, né, já tem um modelinho já pronto, tá? E aí a gente também tem o comandinho que a gente pode interromper uma repetição, tá? Aqui essa repetição, ela está gerando então um loop infinito. Como assim? A repetição, geralmente, né? Geralmente não, é sempre que a gente coloca uma repetição, a gente tem que colocar uma repetição baseada com uma variável e não com constantes. Isso daqui é uma constante, isso daqui é uma constante. Também chamamos de literal. Então, é um valor que a comparação, a condição, ela pode gerar, então, um valor de verdadeiro ou falso, né? Então, se eu coloco já o valor verdadeiro, que seria a mesma coisa comparar 0 menor do que 10. Ele nunca vai sair dessa repetição, exceto por esse comandinho break. O comandinho break ele serve para a gente interromper a repetição, tá? Então, a gente pode colocar, né, o nosso comandinho, tanto faz o do while, por exemplo, colocar assim, ó, do while true, e daí aqui a gente faz a nossa condição como a gente precisa, tá? Aqui ele está falando, né, que ele está dando um problema, porque como ele está em um loop infinito, esse trecho ele nunca vai ser executado. Então, vamos colocar a estruturinha que a gente precisa, tá? Que é fazer primeiro o início e uma evolução em algum ponto. Esse ponto geralmente é o final do comando. O último comando, geralmente, a gente põe isso daqui, tá bom?
E daí a gente faz aqui uma outra comparação, tá? No caso aqui, a comparação que ele está fazendo está sendo antes de exibir o valor. Aqui a gente está exibindo o valor nesse trecho. Então, fica aqui a nossa comparação. A gente verifica, né, se o número da variável i, ele já chegou no limite dele. Tá bom? Deixa eu só apagar isso aqui. No caso, é menor ou igual. Senão, ele vai continuar sendo loop infinito. Porque a gente vai somando e ele continua sendo, né, menor. Beleza? Então, aqui a gente está fazendo de novo a mesma tabuada, né, até ele chegar ao limite dele. O resultado continua sendo o mesmo, tá, pessoal? Opa, aqui eu fiz o contrário, né? Eu fiz a mesma comparação e ele tinha que ser o maior do que 10 para ele poder interromper. Ali, como a repetição ela deu verdadeiro, né? Então, ele já interrompeu, tá? Beleza? E daí a gente, então, encerra a nossa agenda 4, né? Ainda continua fazendo a mesma repetição, tá? E aqui o exercício, né? Você no comando é exatamente esse aqui que a gente fez, só que daí ele está fazendo um pouquinho diferente. Ele está colocando já, né, o valor na variável, tá? E daí ele está fazendo uma comparação com a variável. Qual é a variável que ela foi informada, né? Então ele recebe o valor da variável, tá? Deixa eu ver. É que ele está colocando aqui diferente. É o mesmo formulário? Eu acho que sim. Você no comando action e o outro também você no comando action. Só que um ele recebe por btn e outro ele recebe por outra coisa. Então ele verifica se tem a variável btn calcular. Se for isso, então foi clicado aqui. Caso contrário, é outra coisa. É esse daqui, que dele verifica cada botão que tem. Eu já nem acho tão interessante, já que cada botão ele tem o seu próprio valor, tá? Ah, não, ele está utilizando o button, por isso que ele não está carregando o valor. Se ele tivesse utilizando o input, no input do tipo submit, ele carrega o seu respectivo valor. Vou mostrar isso daqui para vocês. Um exercício, você no comando. E mudar aqui um pouquinho. Ponto .html. Ok, deixa eu ver. Corrigindo aqui umas indentação. Ali embaixo também. E mais um aqui. Ah, também tinha um ali que eu não tinha visto. Ok, ok, ok. Certo? E agora eu vou fazer o seguinte, com esse daqui, ó, já selecionado, no Copilot eu vou pedir para ele, né, converter as tag button, né, para input.
Deixa eu ver. Ele está trabalhando. Tá meio bugadinho, ó. Deixa eu só voltar ali para ver se ele já corrigiu. Pronto. Ó, ele está fazendo aqui ainda. Demora um pouquinho, né? Que o Copilot não é que nem o Chat GPT. E o resto ele já terminou ali pra gente, tá? Ó, então já vou clicar aqui no Apply, ó. Vou deixar ele salvo. Eu vou clicar, ó, no Apply. Ele está colocando aqui o código já no nosso arquivo. Ah, ele está fazendo, ó, substituindo linha por linha, tá? Então daí dá para ver o que que ele está mudando. Ele está colocando tipo submit. O nome do botão ele está mudando, ele já está vindo ali com o valor. Então só vou renomear, né, ali o nome dos botõezinhos apenas para BTN mesmo, né? E daí a gente modifica o arquivo lá no final, que ele vai ficar com essa diferença, tá? Então já vou começar a preparar o próximo arquivo, que é o arquivo que ele recebe, tá? E daí a gente vai fazer então a tabuada, e a tabuada ele vai utilizar então a expressãozinha, né, com esse número T, e ele está fazendo ali a repetição, beleza? Então, eu não acho tão interessante, justamente que a gente aprendeu a função, né, de como que a gente escreve uma funçãozinha, então a gente pode aproveitar, né, uma função para ele poder fazer a tabuada indiferente de como seja, né, pedindo para ele gerar ou colocando o número ou, né, apertando o botão, beleza? Então vamos lá, copiando aqui o código. Ah, ele até mostra o que que ele está alterando. Vou mandar ele aplicar, beleza? E aí eu vou fazer o arquivo você no comando action.php, ok? Primeira parte, segunda parte e terceira parte. Ah, ele está dando um erro de sintaxe aqui. Deixa eu ver onde que ele errou. Eu acho que fui eu que errei na hora de puxar ali o bloco. Ah, fui eu mesmo. Ali ele começa com o do. Isso daqui fica aqui. Isso. Cadê mais erro de sintaxe? Ele até mostra ali pra gente, né? Porque é por causa da extensão. Onde que tá o erro? É aqui. É que ele veio com o texto, que ele estava ali na apostila ainda. Aí, beleza. Ok. Aqui também fazer a formataçãozinha, tá? Então, a gente tem, né, a expressão que a gente pode utilizar, recebendo a variável i, né? Para a gente poder escrever ali a tabuada, tá? E daí, aliás, perdão, aqui ele está utilizando a expressão com a variável v. Então, o que que a gente faz? A gente vai utilizar, ele tem até um assistente, né? Que ele
até pode pedir para o Copilot ele gerar então outro bloco. Eu vou colocar para ele fazer aqui de uma maneira diferente. A gente até poderia testar, mas a gente já usou aqui o Copilot para outra coisa. Que eu vou criar uma função chamada tabuada. E ela vai precisar da tal variável v. Tá? Beleza? Então, nesse v a gente vai fazer, né, com o i, ele começando com 1 e indo até 10, para ele não fazer, né, um número vezes 0, começando do 1 e indo até o número 10, e de acordo com a variável v, tá? Então, aqui a gente vai utilizar essa tabuada com a variável v. Beleza? No outro, a gente vai utilizar, só que quem está sendo o nosso v? A variável j, tá bom? No caso aqui, a gente vai precisar fazer ele, né, mais vezes. Então, a gente já tem aqui dentro desse do uma repetição com o j. Beleza? Então, a gente coloca aqui a tabuada com a variável j. Beleza? E aqui, como eu tinha falado, a gente vai precisar modificar ainda o nosso arquivo lá, você no comando HTML. E aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou utilizar aqui o Alt para eu poder renomear todos esses aqui e tirar esse número, tá? Então, eu faço assim, eu seguro o Alt e vou indo de linha em linha, tá? E daí eu posso apertar, então, o nosso Delete. Deixa eu ver, aqui, ó. E ele apaga de todos eles. Então, agora eu tenho uma variável chamada btn, né? Então, lá no nosso comando, a gente vai verificar se a gente tem a variável btn. Então, primeiro, a gente verifica se a gente tem a variável calcular, a variável gerar, e aqui a gente só vai utilizar, então, o btn, tá? Se a gente tem a variável btn, então eu vou gravar como a variável t o tal do btn. O resto eu não preciso, tá? E daí a nossa repetição ela vai ficar diferente. A gente não vai utilizar o for, a gente vai utilizar também o comandinho lá da tabuada. E agora, quem que é a nossa tabuada? É a variável t. Beleza? Então, vamos lá, tabuada, variável t. Ok? Vamos testar, então? Você no comando, colocando, então, aqui o valor 6, tabuada do 6. Ah, o link que ele está colocando ali, ele está fazendo outra coisa. Ele está indo para você no comando, eu não escrevi você no comando desse jeito. Coloquei VC. Aí eu também não coloquei PHP, eu coloquei HTML. Ok? Tabuadas. É, aqui o texto ele estava de outra cor, né? Nem tinha reparado nisso. Que ele coloca como texto black. Ah, até tava. É que ele tá mal formatado aqui. Agora foi. E aqui, se eu clico no valor, também o valor correspondente, tá? Então, outra forma de a gente estar trabalhando, né, seria essa, de a gente colocar cada botãozinho com o tipo input, do tipo submit.
utilizar o mesmo nome para ele, só que com valores diferentes. Esse valor está sendo diferente por causa do texto de apresentação, que é o texto do valor do botão, tá bom? Beleza? Então, daí a gente encerra a nossa agenda 4, tá? E daí, como material, né, a atividade que vocês vão fazer, vocês vão responder, né, então, um questionário, que é o nosso simulado, beleza? E já dando um pouco de spoiler, é fazer o máximo proveito desse outro conceito que a gente viu, que é utilizar a repetição. A repetição vai ser bom quando a gente tiver a oportunidade de escrever os valores, né, em uma única variável com posições diferentes. Então, a gente consegue fazer uma repetição para poder passar todas as repetições dela, tá? Todas as posições que a gente tiver dentro de uma listagem, tá? Então, aqui eu já vou dar um pequeno spoiler para a gente, né? Que aqui ele tem a forma de escrever o array, né? Ele tem aqui, na verdade, três formas diferentes, né? Que é esse daqui com o comandinho array, ou já colocando o colchete no lugar do comando array, e já a sequência, ou a gente cria lá uma posição de cada vez. Então, para cada posição, a gente coloca ali o número. Aqui ele está colocando as posições em uma sequência automática, né? Ele está colocando só o colchete, né? Sem um número, e aqui com o número já com posições definidas, tá? Então, justamente por essas posições elas serem numéricas, a gente consegue fazer um contador, começando do zero até o limite dele, tá? Beleza? Então, já vou fazer esse exemplo aqui, que a gente vai exibir, então, os estados do Brasil, tá? Ele tem aqui já uma listinha e já fazendo aqui a nossa contagem. Então, esse vai ser nosso primeiro exemplo, que a gente vai chamar de exemplo for array, tá bom? Esse daqui já é spoiler da próxima agenda. Beleza? Então, vou copiar o nosso código para a gente poder colocar lá. Ah, ele está com erro ainda o formulário, acabei de ver. Porque ele encerra a tag form, mas ele não encerra a tag body, tá? Encerra o div, mas não encerra o body. Aqui está com erro. O texto está com quebra de linha. Mato Grosso do Sul. É aqui que teve o erro. Por que que ele anda fazendo isso? Não sei. Ok. Beleza. Ceará estava errado. Aqui a gente acerta o container também. A vírgula está no local errado. Distrito Federal, tá? E aqui a gente já tem, ó, uma funçãozinha que a gente conta quantas posições a gente tem, né, naquele array, e daí ele já tem um limite ali pra gente, tá? Sem a gente precisar contar, que no caso seria 27, tá? E daí ele já faz ali pra gente automaticamente. Ok? Então vamos ver o resultado disso daqui. Ó, ficou desse jeito. Vamos ver como é que fica o código-fonte dele? Que daí, olha, ele fez sem quebra de linha, né? Escrever cada uma das opções. Então, a gente até pode colocar, né, uma quebra de linha. No caso aqui, teria que ser com aspas, tá? Que daí a gente consegue colocar um barra N.
Beleza? Ficou sem indentação, né? Porque é o que está faltando aqui. Ou a gente pode também, né, colocar aqui outra coisa. Colocar esse eco ali em cima. E colocar aqui, então, a nossa quebra de linha. Tá? Ficou com erro, né? Que o primeiro ele teve mais uma quebra de linha e ali no final a gente não teve. Mas ainda fica bonzinho. Eu não gosto de utilizar desse jeito. Eu prefiro ainda fazer assim. A gente tem um for e a gente encerra esse for aqui com o comandinho do PHP. E aqui a gente coloca exatamente aonde deve ficar da indentação o que a gente está chamando. E aqui onde a gente está colocando a variável, coloca então o PHP para exibir o valor da variável. Fazendo desse jeito, inclusive, a gente não precisa colocar o ponto e vírgula, tá? Beleza? E aqui também a gente vai colocar o comandinho PHP para a gente poder encerrar aqui. Certo? Tira esse barra N, o ponto e vírgula. E aqui a gente tem que continuar o nosso PHP. Beleza? Desse jeito aqui, ele vai acabar fazendo duas quebras de linha, tá? Se a gente tirar aqui, né? Aí ele fica mais zoado ainda. Duas quebras de linha não, ele vai ficar com duas indentações. Então é só pegar esse carinha e deixar lá no início, tá? O primeiro aqui ele ainda ficou com um erro, né? Que foi do espaço que a gente tinha da linha anterior, da combo de estados. Por causa desse PHP aqui. Pronto. Ó, daí ele ficou formatadinho, inclusive certinho ali pra gente, tá? Beleza? Bom, então a gente tem uma outra forma também de escrever dentro de uma repetição com o comandinho de HTML e PHP tudo junto, tá? Então a gente começa com HTML e em uma parte a gente coloca comando PHP, tá? Eu gosto de utilizar desse jeito aqui também. Só estou mostrando com uma opção, tá, pessoal? Porque tem alguns alunos que depois pegam e perguntam, né? Por que que eu estou sugerindo outras coisas? É que dependendo, eu acho que fica mais prático para vocês mesmo, tá? Beleza? Então a gente já está encerrando aqui o nosso encontro, já com um pequeno spoiler do que a gente vai ver na Agenda 5. Beleza? Deixa eu ver. A gente não teve mais participação. Muito obrigado, Meire, pela participação, tá? Se tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem, tá? E agora a gente vai fazer, então, esses encontros um pouco mais próximo do início da semana, ok? Obrigado pela participação e até mais, pessoal. Vamos. Até mais, Meire. Até mais, professor. Obrigada.